você que está passando por este canal. Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar um pouquinho, dando continuidade à retrospectiva do ano de 2021, sobre os livros através de algumas categorias. E nesse vídeo eu vou falar sobre os piores livros de 2021. E se você gostou já do tema, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos falar de livro. Eu selecionei alguns livros dos lidos em 2021 para falar os que eu menos gostei, ou que foram muito difíceis de se ler, ou porque realmente não atendeu a expectativa que eu tinha. Então eu coloquei alguns livros aqui, tô com a minha colinha aqui já para não esquecer. Eu li muitos livros em e-book, então eu não tenho eles aqui para mostrar para vocês, mas vou deixar a imagem deles para vocês darem uma olhada. O primeiro livro da lista que eu coloquei foi O Ateneu, do Raul Pompeia. Eu achei um livro difícil de ler, eu achei um livro com uma leitura muito rebuscada. Eu sei que é um livro muito importante da nossa literatura brasileira, não digo que é um livro ruim de forma alguma, mas que eu esperava que a leitura fluísse um pouco mais. Então foi um livro assim que eu encontrei um pouco de dificuldade assim para continuar, foi uma leitura bem arrastada. O Ateneu, ele é um livro que fala sobre o Sérgio, que é o protagonista, que ele vai estudar no colégio interno. É como se fosse um pouco uma autobiografia do próprio autor. E aí ele fala um pouco sobre como é a vivência das crianças naquela época do século XIX nos colégios internos. Então o livro tem uma temática interessante e muito boa, mas realmente para mim não funcionou muito bem. Outro livro que eu incluí nessa lista, não porque eu não gosto da escritora, porque eu acho ela fantástica, foi o livro A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. É um livro também que, na verdade, ele me deixou um pouco, não digo perdida, mas ele me causou várias emoções, assim. Ele é um livro que eu fiquei muito feliz de ter conseguido vencer essa leitura da Clarice, que não é uma leitura muito simples, mas ao mesmo tempo, assim, eu encontrei dificuldade também para ler. É um livro que não é uma coisa muito tão simples de se ler. Então, ele tem um enredo banal, que é sobre a GH, que ela demitiu a empregada dela e ela resolve fazer uma faxina no quarto de empregadas. Ela esperava encontrar um quarto super sujo, enfim, ela se surpreende com aquele quarto limpo que a empregada deixou e ela encontra uma barata. E ela começa a divagar sobre esse inseto. Ela acaba matando a barata e ela decide provar a barata. E aí entra o famoso fluxo de consciência da Clarice Lispector. Então ela vai divagando sobre aquilo. Até copiei aqui uma parte que a Clarice ela fala: provação significa que a vida está me provando, mas provação significa também que estou provando. E provar pode se transformar numa sede cada vez mais insaciável. Então, teve momentos dessa leitura que eu me surpreendi com o que ela dizia. Eu falei, meu Deus, olha que fantástico. Ao mesmo tempo, eu tive que retornar muitas vezes para tentar entender o que ela estava querendo dizer naquele trecho do livro. Então, coloquei nessa lista não porque é um livro ruim de forma alguma, mas que eu encontrei bastante dificuldade em ler. Outro livro que eu coloquei aqui nessa lista foi Lavoura Arcaica, do Rabban Nassar. Também uma leitura que eu queria fazer há muito tempo, é um livro tão bem conceituado, muito bem falado, mas também achei um livro um pouco complexo, um pouco difícil de ler, com uma leitura que não fluiu muito bem para mim. Lavoura Arcaica, ela conta a história de uma família de agricultores, onde o protagonista é o André. O André, ele acaba fugindo dessa família porque aconteceram algumas coisas que o perturbavam muito. E aí ele vai morar numa pensão e o irmão mais velho dele, a pedido da família, vai atrás do André para trazê-lo de volta ao seio da família. Ele critica muito a sociedade patriarcal que tinha naquela época, principalmente dentro da própria família. Então é um livro que realmente eu não consegui acompanhar assim com tanta vontade de ler. E quando eu terminei de ler, eu fui até assistir o filme. O filme, ele é ao pé da letra, assim, ele é muito explícito, assim, de tudo que tem o livro passa, o filme parece que é uma versão idêntica. Então eu fui assistir para ver se eu não tinha entendido alguma coisa de repente, mas realmente é
É uma história um pouco, como eu posso dizer assim, não é complicada, mas que realmente não me pegou, não fluiu bem assim. Mas eu sei que tem muita gente que gosta, acho que é uma leitura muito boa, mas para mim não fluiu muito bem. O último livro dessa lista que eu coloquei, não me critiquem, por favor, eu sou apaixonada por Harry Potter. Eu adoro Harry Potter, eu já assisti todos os filmes, eu sou fãzaça de carteirinha. Mas eu li A Criança Amaldiçoada e eu coloquei só nessa lista aqui porque assim, eu não achei bom, mas eu não superou as expectativas. Eu acho que eu fui com muita sede ao pote, vamos dizer assim. Eu achava que eu ia ter aquela continuação depois que eles saíram de Hogwarts, como que ia ser a vida deles, assim, e eu acho que eu me frustrei um pouco nessa leitura, que fala sobre a vida do Harry Potter, né, depois que ele é adulto, que ele trabalha no Ministério da Magia, ele tem os 3 filhos e o filho mais novo dele, o Alvo, ele vai para Hogwarts, ele passa por algumas situações que acaba trazendo um pouco do passado do Harry para o presente. Então eu achei que eu esperava mais do livro. Não tem muito o que falar assim. Não é ruim, mas eu esperava, sei lá o que eu esperava. Eu esperava uma coisa um pouco mais fantástica, que me prendesse mais. Não sei se talvez pelo tipo de escrita aqui nesse livro ele é uma peça de teatro. Talvez por isso, não sei. Mas deixo aí nessa lista aí, não como um livro que eu não gostei, mas que não atendeu as minhas expectativas. Conta aí pra mim que livro você leu no ano de 2021, que também te deixou aí sem muito ânimo, que desanimou um pouco. Coloca aí nos comentários para eu saber também como que foi a sua leitura. E a gente se vê numa próxima. Deixe seu like, se inscreve no canal. Até mais!